A coorte é um estudo observacional, da qual se observa e analisa a relação entre fatores de risco com a evolução de enfermidades em grupos determinados de uma população. A duração depende da enfermidade ou do resultado que se espera conseguir. Para se fazer a coorte, é escolhida uma amostra da população de acordo com o tipo de estudo. Depois, são selecionadas informações sobre os fatores de risco que são de interesse. Assim, de acordo com o tempo, serão selecionados aqueles que foram expostos ou não aos fatores de risco. Então, com o tempo, se observa se algum deles irá desenvolver o evento desejado do estudo ou não. No nosso trabalho, abordaremos a coorte de 1982 e do Instituto Elsa, lembrando que há muitas outras coortes. Em janeiro de 1982, foi criada a coorte de 1982, que nasceu como meio de acompanhar todas as crianças nascidas nos hospitais de Pelotas naquele ano, tendo como objetivo saber como os fatores de vida dessas crianças durante seu crescimento estavam relacionados com a saúde delas. O estudo foi pioneiro, sendo reconhecido pela OMS e outras organizações internacionais que ajudaram financeiramente. Hoje é o maior estudo longitudinal epidemiológico da América Latina. O estudo foi feito em etapas, sendo o primeiro o estudo perinatal, reunindo crianças nascidas de janeiro a dezembro, registrando 5.914 aptas. Foram feitas visitas às maternidades da cidade para entrevistar as mães e examinar os recém-nascidos. Os assuntos das entrevistas tinham relação com os fatores biológicos, demográficos, socioeconômicos e assistenciais. Os dados coletados das crianças incluíam sexo, gestação única de gêmeas, idade gestacional, morbidade e mortalidade perinatal e tipo de parto. Após esses procedimentos, serão feitos novos acompanhamentos nos anos seguintes e perguntas com as crianças que já conseguiam se expressar. Foram feitos vários questionários e o final ficou com 587 perguntas, no quais eram divididos entre bloco A ao U, com medicamentos, saúde da mulher, família e moradia, entre outros. Foram separados 2 artigos feitos a partir da coorte de 1982, os quais serão ressaltadas as informações obtidas pela coorte e seus resultados. Associação do genótipo de persistência à lactose com consumo de leite, obesidade e pressão arterial. O artigo realizado utilizou os participantes da coorte de Pelotas de 1982 para desenvolver o estudo. Nesse artigo era esperado obter a relação do consumo de leite associado ao aumento do IMC, obesidade, sobrepeso e diminuição da pressão arterial. Em associação, foi utilizado randomização mendeliana e meta-análise para concluir a pesquisa. Como método, amostras de sangue foram coletadas, além de soro e DNA dos participantes, com um grupo amostral de 3.376. Sabe-se que a persistência de lactase decresce na população após o desmame, e o consumo de leite favorece a permanência no indivíduo. Geneticamente, temos os seguintes alelos responsáveis pela hipolactasia ou persistência da lactase: alelo C e T, sendo T autossômico dominante. Assim, indivíduos com alelo T são persistentes à lactose. Por outro lado, alelo CC apresentam hipolactasia. Dos participantes, 2.843 eram persistentes. Além disso, questionários alimentares foram realizados. No resultado, foram obtidos os seguintes dados: indivíduos com maior ingestão de leite eram do sexo masculino, com maior proporção de cor de pele autorreferida como branca, ascendência genômica europeia. Esses indivíduos eram persistentes à lactose. Consumidores de leite possuem maior risco de apresentar IMC mais elevado comparado aos não consumidores de leite. Dados estabelecidos e verificados por p-valor de 5%, apresentando significância entre os grupos. Em associação com a meta-análise, um estudo prospectivo da Dinamarca obteve associação positiva entre consumo de leite e riscos de apresentar um IMC mais alto, sobrepeso e obesidade. A meta-análise europeia relatou que portadores de alelo T tinham IMC mais alto comparados a alelo CC. Outro estudo dinamarquês não associou o consumo com obesidade e pressão arterial. Como conclusão, no estudo a variável de pressão arterial foi inconclusiva, mas para o IMC, o consumo de leite associado ao aumento dessa variável se mostrou positivo. Este estudo teve como objetivo avaliar a associação entre idade na menarca e fatores de risco cardiovasculares metabólicos. Também foi estimado o efeito indireto da composição corporal aos 30 anos de idade, entre os sujeitos que foram acompanhados prospectivamente desde o nascimento na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Todos os partos foram identificados em 1982. Após, entre 2012 e 2013, os participantes foram convidados para serem examinados.
Na análise dos dados, foram incluídas 1.680 mulheres integrantes da coorte que possuíam informações sobre essa associação, o que representou a proporção de segmento de 62,9% da coorte original. A comparação de proporções entre categorias de idade da menarca foi realizada usando o teste de Ri quadrado e a razão de prevalência foi estimada usando a regressão de Poisson com ajuste robusto da variância. A seguir, é possível ver os resultados da tabela 1. A seguir, é possível ver os resultados da tabela 2. A seguir, é possível ver os resultados da tabela 4. Entre as mulheres adultas jovens, a idade da menarca menor que 12 anos esteve associada a níveis mais elevados de fatores de risco cardiometabólicos. A análise de mediação mostrou que a composição corporal medida pelos 3 índices capturou parte do efeito da idade na menarca, na pressão arterial diastólica e LDL colesterol. Dessa forma, a análise sugere que a composição corporal na idade adulta é um mecanismo importante na associação da menarca precoce com o aumento do risco cardiovascular. Além disso, o uso de medidas mais precisas na composição corporal para quantificar o acúmulo de gordura corporal contribui para a prevenção e intervenção em problemas cardiometabólicos. O estudo mostra isso quando identificou que um maior percentual de mediação de associação entre idade na menarca e pressão arterial diastólica foi pelo índice de massa gorda do que pelo IMC. Assim, em um contexto de saúde pública, este estudo mostra a importância da prevenção do sobrepeso, principalmente entre as mulheres que tiveram a menarca precoce, por se tratar de um marcador de composição corporal na infância. A coorte ELSA surgiu como uma pesquisa com o propósito de investigar a incidência e os fatores de risco para doenças crônicas, principalmente cardiovasculares e diabetes. É composta de 15 mil funcionários de instituições públicas de ensino superior, com foco no Nordeste, Sul e Sudeste do Brasil. O estudo deverá ser fundamental para a adequação de políticas públicas de saúde às necessidades sociais. Foram feitos exames e entrevistas de pessoas entre 35 e 74 anos, dos quais foram verificadas as condições de vida, diferenças sociais, relação com o trabalho, gênero e dieta. O estudo tem como objetivo investigar a associação entre doenças crônicas e fatores biológicos, comportamentais, ambientais, ocupacionais e sociais, assim como diferenças regionais. Dessa forma, busca tentar prevenir que essas doenças ocorram para que tenham menos gastos com o SUS. Foram feitas perguntas quanto à atividade pessoal de cada um, que foram divididas em tópicos como vizinhança, vida familiar, hábitos de vida relacionados à saúde. Também foram feitos exames especializados como antropometria, coleta de jejum e coleta de sangue. Foram separados 2 artigos feitos a partir da coorte de ELSA, dos quais foram ressaltadas as informações obtidas pela coorte e seus resultados. Estágios da hiperglicemia e transtornos mentais comuns em adultos. Este estudo fala sobre as doenças crônicas não transmissíveis, responsáveis por 2/3 do total de mortes no mundo, sendo uma delas a diabetes mellitus. Essas doenças crônicas não transmissíveis também geram altas cargas de outras doenças, entre elas transtornos depressivos e de ansiedade. Tais transtornos depressivos têm sido considerados tanto a causa quanto a consequência do diabetes. O uso de meta-análise em estudos longitudinais indicam que um risco de 37% maior de desenvolver diabetes foi observado entre adultos com depressão e um risco 24% maior de desenvolver depressão entre indivíduos com diabetes. Os objetivos desse estudo foram investigar a associação entre transtornos mentais comuns e estágios da glicemia, além de investigar associações entre os níveis de hemoglobina glicada e transtornos mentais comuns nos vários estágios da hiperglicemia. Métodos. Na amostra utilizada da coorte foram excluídos 658 participantes que faltavam valores relativos aos principais desfechos covariáveis ou variáveis necessárias, restando aproximadamente 14 mil participantes. A glicemia foi categorizada por normal, hiperglicemia intermediária, classificação de novos diabetes e diabetes prévio. Os transtornos mentais comuns foram agrupados em 3 grupos: todos os tipos de gravidade de episódios depressivos, todos os transtornos de ansiedade e transtorno misto de ansiedade e depressão. Os resultados são demonstrados a seguir.
Entre pessoas de glicemia normal e pessoas com diabetes previamente conhecida, pessoas com diabetes tinham maior prevalência de transtornos mentais comuns. A hemoglobina glicada mais alta também foi associada de forma discreta com transtornos depressivos. Tais achados podem ser relacionados devido a maior carga emocional em lidar com a doença, entre outros fatores. Para indivíduos que não sabiam previamente da doença, houve prevalência maior de transtornos depressivos com aumento de 1% da hemoglobina glicada. Seria improvável que essa situação seja igual ao caso anterior, já que eles não tinham ônus do tratamento da diabetes e de suas complicações. No caso de pessoas que não sabiam, mas que possuíam sintomas de diabetes, os sintomas depressivos podem ter sido causados pela ativação do eixo hipotalâmico hipofisário adrenal ou pela produção de sintomas como fadiga e insônia. Uma das limitações do estudo foi a natureza transversal dos achados, que limita a interpretação da possível direção das associações apresentadas. Em conclusão, indivíduos com diabetes previamente conhecida tiveram pontuações de classificação de transtornos mentais mais altas, indicando que essas pessoas apresentavam maiores taxas de transtornos mentais comuns. Além disso, entre os indivíduos com diabetes, o pior controle glicêmico foi correlacionado com transtornos depressivos, indicando dificuldade dos indivíduos em lidar com a carga emocional da doença. Tais achados reforçam que o controle adequado da glicose, além de prevenir complicações diabéticas, também podem prevenir transtornos depressivos. Também foi desenvolvido o artigo denominado Idade mais precoce na menarca está associada a maior risco de diabetes e fatores de risco para doenças cardiometabólicas em adultos brasileiros. Estudo Longitudinal Brasileiro de Saúde do Adulto, ELSA Brasil. Estudos feitos em sociedades ocidentais e asiáticas apontam que há maior risco de diabetes quando associada à menarca precoce. Dito isso, pesquisadores dos Estados Longitudinal Brasileiro e de Saúde do Adulto, ELSA Brasil, testaram essa hipótese, pois ainda não se sabia se a idade da menarca está associada ao diabetes na América Latina. Além de avaliar a interação da idade puberal ao diabetes, o levantamento de dados também teve como objetivo abrir caminhos para a prevenção do diabetes tipo 2, assim como os fatores de risco no estágio pré-clínico. Sabe-se que o Brasil apresenta tendência na menarca precoce nas últimas décadas, que não é explicada pela obesidade infantil. Como dito, o ELSA Brasil tem como objetivo identificar fatores de risco para doenças cardiovasculares e diabetes por estudos de coorte. Para esse estudo foram utilizados 8.217 funcionárias com idade entre 35 e 74 anos, do total de 15.150 participantes do ELSA Brasil, amostradas de universidades diferentes de regiões do país, abrangendo São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia e Espírito Santo. Os dados analisados foram coletados ao decorrer das entrevistas iniciais, com média de 1 hora de duração, e consulta clínica, em média 5 horas de duração, excluindo mulheres com informações faltantes para diabetes, raça, cor, idade da menarca, altura sentada ou as que relataram o início da menarca menor que 8 anos ou maior que 18 anos, totalizando a amostra final por 8.075 mulheres. Para avaliação do resultado, foi coletada uma amostra de sangue em jejum de 12 horas, um teste oral de tolerância à glicose apenas para participantes sem diabetes conhecidos. Os exames com amostra de sangue foram medição de glicose pelo método de hexoquinase e mensuração da porcentagem de hemoglobina glicada utilizando uma cromatografia líquida de alta pressão e insulina com ensaio de imunoenzimático. Os resultados apontam que o início da menarca, com menos de 11 anos, foi associado maior ao risco de diabetes tipo 2. O estudo fornece dados de mulheres que tiveram sua criação em um período do crescimento do PIB no país. Portanto, foram necessários ajustes para fatores sociodemográficos, escolaridade materna, diabetes congênita e peso ao nascer. A menarca precoce, referente às mulheres que não tomam medicações para a diabetes, obtiveram resultados maiores da porcentagem de hemoglobina glicada, alanina aminotransferase, triglicerídeos, proteína C reativa e circunferência da cintura e IMC. A pesquisa apresenta na discussão algumas limitações para a fidelidade dos resultados, como, por exemplo, a autorrecordação da idade da menarca foi uma limitação importante a ser considerada, por ser uma classificação errônea inevitável. A coleta dos exames foram realizados após a menarca, portanto, também pode ser considerado um fator limitante. Além disso, todos os diagnósticos de diabetes também ocorreram após o início da menarca, ou seja, incidentes em relação à idade puberal. O ELSA Brasil não contabilizou a antrometria infantil ou medidas fisiológicas para associar a atividade hormonal e gordura infantil com a puberdade precoce. Com isso, o IMC foi ajustado ao peso autorreferido aos 20 anos.
Portanto, o estudo conclui que os achados apoiam a hipótese na relação entre a idade da menarca e risco de diabetes, e ainda ressalta que pesquisas contínuas como esta são de grande importância para conter o crescimento de doenças metabólicas e cardiovasculares em países subdesenvolvidos.